Bom, falando um pouco das temperaturas de pneus, a gente fala muito na transmissão, às vezes fica até um negócio chato, né? Ah, mas será tudo relacionado à temperatura? Agora a gente vai falar um pouquinho, para quem não entende, entender um pouquinho mais, mesmo para quem entende, tem algumas coisas curiosas que talvez você não conheça. Então, vamos começar da forma que é medida a temperatura dos pneus, também pressão, calibragem e tudo mais. Tem um sensor dentro, que vai dentro da roda, que está bem fácil de ver, que ele pega a parte de dentro do pneu. Esse é um sensor que aqui, então vamos lá, ó. Aqui é a parte de cima do pneu, que é onde encosta no asfalto. Vamos falar que aqui é a mesma coisa. Aqui está o asfalto, aqui é a parte de dentro. Então, esse sensorzinho aqui, que mede de dentro para fora, ele está medindo aí a pressão também dos pneus. Além disso, a temperatura dessa parte, da parte interna do pneu, que é muito usada, a temperatura do ar que está lá dentro, e também a umidade. A umidade por quê? Na Fórmula 1 não pode usar nenhum gás especial para você encher os pneus, você tem que usar o ar normal, e isso aí cria uma umidade. É bom eles saberem, então, para saber. Através desse sensor, a FIA acaba sabendo a pressão mínima, eles têm uma pressão mínima obrigatória, versus temperaturas. A FIA, né, a Pirelli, a própria Pirelli tem esse controle, então eles sabem a partir desse sensor se as equipes estão dentro da regra com a pressão mínima junto com temperatura. Só que a Fórmula 1, né, as equipes, eles podem colocar mais sensores, né? Então eles vão desenvolvendo isso. Uma coisa que é importante, que eles usam muito, cada equipe tem uma forma, uma correlação. Quando eles falam que o pneu está esquentando demais, né, vamos por a parte de cima aqui, o piloto pode estar sendo muito agressivo na guiada. Curva de alta velocidade, com toda a pressão aerodinâmica gerada pelas asas, é onde mais sobreaquece os pneus. Ou quando ele sai de curva distracionando, essa parte de cima aquece muito mais rápida, às vezes, do que a parte de dentro. Então, conforme eles vão sabendo, as equipes têm uma noção de fora do desgaste do pneu, porque a borracha vai acabando, ela vai ficando mais fina, mais fina, mais fina. Então, esse delta de temperatura muda, né, que você tem menos borracha. Então, através desse delta, eles sabem o quanto que de borracha tem sobrando, e aí eles fazem toda a estratégia. O que é importante a gente lembrar que a temperatura de pneus, quando passa do ponto, você perde aderência simplesmente pelo fato da temperatura estar mais alta, não porque está desgastando o pneu. E quando você está com a temperatura abaixo do ideal, a gente fala daquele tal do graining. O graining, o que é? O pneu frio arrastando no asfalto, daí ele começa a dar aquela craquelada e formar tipo aqueles macarrõezinhos lá que o Luciano Burti falava tanto na época da Globo. Outra forma de medir os pneus é como eles medem da parte de fora. É um sensor que vai na asa da frente apontada para a superfície do pneu. Aí sim, ele mede direito, eles medem, né, o raio, pega todo o pneu, e a mesma coisa na parte de trás, eles têm um sensorzinho que vai no assoalho apontando para a roda traseira. Então, essas são as formas que você pode medir, e o piloto tem que ter a sensibilidade, né? Eles têm todas essas informações no volante com a temperatura. Então, eles têm que manter essa temperatura dentro de uma janela para ter o melhor rendimento dos pneus até a troca, até o próximo pit stop.